Inglês de emergência para aplicações internacionais. Eu recebi muitas perguntas de vocês sobre os termos que poderiam estar causando um pouco de confusão para quem está entrando nos sites para aplicar para bolsa, faculdade, mestrado, doutorado e um monte de outras coisas fora. E eu quero fazer um vídeo com as principais palavras em inglês que você precisa saber para fazer uma boa aplicação internacional. Inclusive, vamos começar com essa palavra, application. O que ela significa? Aplicação, que é quando você entra no site da faculdade, entra no site da instituição que você quer aplicar, baixa o formulário e preenche esse formulário. Esse é o formulário de application, o application form. E o processo de aplicar se chama application. A mesma coisa acontece para as bolsas de estudos, que em inglês se chama scholarships, que é o guarda-chuva, e embaixo de scholarships vem diversas outras terminologias de bolsas de estudos, mas antes da gente falar delas, o formulário para aplicar para a bolsa de estudos se chama Application Form. Esse formulário você vai enviar para dois lugares. Se for o formulário para você aplicar para uma faculdade, um mestrado, um doutorado, uma vaga de ensino médio no exterior, você vai enviar para um departamento chamado Admissions, que é a galera que vai estar ali analisando a sua aplicação. E se essa aplicação for de ensino médio, se chama high school. Se for de faculdade, graduação, bacharel, licenciatura, o termo é undergraduate. Isso é muito importante, porque muita gente acha que undergraduate é alguma coisa antes de faculdade. Não, undergraduate é faculdade, é bacharel, é graduação. Após a finalização da sua faculdade, você vai procurar por bolsas e por oportunidades de pós-graduação, que são pós-faculdade, que eles chamam de graduate, que são todos os programas de mestrado, MBA, doutorado, muitas vezes pós-doutorado, PhD, pós e etc. Tudo após a faculdade, graduate. Quando você vai fazer esses programas, pode acontecer dele ter um tema principal. Por exemplo, você vai aplicar para o departamento de engenharia. O tema principal ali da sua faculdade, mestrado, doutorado vai ser engenharia. Ou seja, esse vai ser o major, que é o seu tema principal. Vou aplicar para o departamento de educação, major em educação, education. Vou aplicar para o departamento de artes, major em artes. E dentro desse programa fora, dessa faculdade, mestrado, doutorado, você pode se especializar. E aí você vai ter o seu minor. Isso causa muita confusão porque no Brasil, por exemplo, a engenharia tem engenharia civil, engenharia da computação, engenharia robótica, engenharia de alimentos, engenharia de não sei o que lá. Nesse caso, o major seria engenharia e o minor seria a divisão. Engenharia, major, civil, engenharia, major, mecânica, robótica, de alimentos. E a mesma coisa para todas as áreas. Artes, major, focada em mídias sociais, minor. Focada em teatro, focada em música, focada em minor. Muitas instituições fora funcionam dessa maneira e fica mais fácil de você entender e não começar a achar, não tenho o curso que eu quero. Calma, o major é esse. Quando você começar a fazer o curso ou quando você vê as matérias que você pode fazer, você vai pegar o seu minor. E aí você tem que lembrar de fazer duas applications. Uma aplicação para você ser aprovado no programa, na faculdade, no mestrado, no doutorado, no ensino médio, etc. E outra aplicação para as bolsas de estudos. A aplicação nos programas estudantis você vai aplicar em universities, que geralmente são as instituições que oferecem bolsas de estudos. Se você não precisa de bolsas, ou se bolsa não é algo tão relevante para você, você também pode aplicar para colleges. Nos colleges, você vai conseguir fazer a sua faculdade, ou às vezes fazer um tecnólogo, que eles chamam de Associate Degree, que é o tecnólogo no Brasil, programa de 2 a 3 anos, no Brasil, lá fora é sempre 2 anos, e geralmente sem bolsas de estudos ou raramente oferecendo bolsas de estudos em college. Geralmente as bolsas são oferecidas por instituições que têm a palavra university no final. Harvard University, por isso que a gente sabe que Harvard oferece bolsas pra gente, porque tem a palavra university. No Japão, Tokyo University.
Então a gente sabe que oferece bolsa porque tem a palavra university na frente. Toda instituição que tem a palavra university vai oferecer pelo menos um tipo de bolsa que vocês aprendem no preparatório M60 para brasileiros. E é por isso que a gente sempre incentiva a aplicar para a university para quem precisa de bolsas. E as bolsas vão ter várias terminologias. O guarda-chuva, o genérico é scholarship, que é bolsa de estudos, traduzido literalmente. Mas embaixo dessa linha de scholarships, a gente vai encontrar várias outras terminologias, como financial aid, que significa ajuda financeira. É a mesma coisa de bolsa, só que eles chamam de uma outra maneira. Assim como a gente vai ter fellowship, que é uma bolsa de pesquisa que você pode conquistar no ensino médio, na faculdade, no mestrado, no doutorado. Assistantship, que é uma bolsa para você ser assistente de um professor, para você trabalhar dentro de um laboratório, que você muitas vezes trabalha dentro do campus. Aliás, você quer trabalhar dentro do campus? Você pode. Todos os vistos de estudantes do planeta, dos Estados Unidos, a Suíça permite que você trabalhe dentro da faculdade. Outros vistos permitem até que você trabalhe fora da faculdade. Quando você trabalha dentro da faculdade, o nome dessa bolsa é Work on Campus, que é o trabalho dentro do campus. Além das modalidades de bolsa, porque a gente pode ter uma bolsa full tuition, que é uma bolsa de 100%, é a bolsa integral, estuda de graça. Lembra que precisa de duas aplicações, para scholarship, para bolsa e também para universidade. E eu também posso ter uma bolsa full ride, que é a bolsa de 100% com benefícios. Então eu posso ter uma bolsa full ride que inclui housing. O que é housing? É o meu aluguel, de onde eu vou morar, no apartamento, na minha casa. Ela pode incluir na full ride visa, que é pagar o teu custo de visto, ou o da sua família também. A full ride ela pode oferecer tickets de avião para você viajar internacionalmente, o voo de ida, voo de volta. Ela pode oferecer algum tipo de health plan, algum tipo de plano de saúde para, se você ficar doente, você poder ir no hospital lá nos Estados Unidos sem pagar nada, no Canadá, na Suíça, em Portugal, onde quer que seja. A full ride ela também pode te oferecer um meal plan, que é um plano de alimentação para você comer em qualquer restaurante da faculdade de graça. Eu, quando estava em Harvard, por exemplo, comi em vários restaurantes lá. Ele tinha restaurante chinês, japonês, restaurante com comida brasileira, e eu ia lá e comia de graça, quantas vezes por dia eu quisesse, porque eu tinha um cartãozinho de passe livre. E é por isso que a gente bate tanto na tecla aqui no canal e em vários outros vídeos que a gente explica essas bolsas de estudos para você se preparar adequadamente, porque você não aprende essas coisas no ensino médio, você não aprende essas coisas na faculdade, você não aprende essas coisas na internet. No Brasil só existe uma plataforma que tem o passo a passo de aplicação, a lista com 850 mil vagas de bolsas de estudos de até 100%, com vagas nos Estados Unidos, no Canadá e em todos os países da Europa para todas as idades e áreas. Isso se chama plataforma M60, que é onde eu faço as minhas mentorias e também é onde vocês têm, além do passo a passo, simuladores para vocês estudarem para as provas internacionais. Se você ainda não faz parte, clica nesse link aqui embaixo e já faz a sua pré-inscrição, que tem uma promoção muito bacana, só para você que clicar aqui e aproveitar vindo do link específico deste vídeo. Se você precisa de bolsas de estudos, você precisa de uma boa preparação, porque quanto melhor a preparação, mais porcentagem ou mais dinheiro você vai ganhar para economizar na sua ida para fora. Então clica aqui embaixo e aproveita. Existem outras palavras que a gente vai utilizar na nossa aplicação internacional, como GPA, GPA, que na prática é a média de notas que você teve na escola e que geralmente vem no seu boletim ou vem na finalização do seu ensino médio ou vem ali no documento de finalização da sua faculdade, no seu histórico escolar. Geralmente quando a gente é aprovado num processo internacional, a gente ganha um advisor, que é um conselheiro, uma pessoa que vai te ajudar a cumprir algumas burocracias do processo internacional. Muitas instituições, para avaliar as bolsas de habilidade, elas vão querer te conhecer mais. Afinal, na aplicação internacional, metade da sua aprovação é o ser humano que você é. E como que eles vão conhecer mais vocês? Através das suas extracurriculares, da extracurricular, ou também através dos seus awards. Awards são grandes conquistas que a gente teve na nossa vida. Eu ganhei um campeonato de Fortnite, eu recebi medalha de ouro no Interclass, eu consegui
uma bolsa de estudos de R$ 1 milhão do CNPq, do ProUni, etc. Tudo isso, todas essas premiações são awards. Eu fui condecorado num hackathon da NASA. Isso são awards, que é totalmente diferente de extracurriculares, que tem a ver com desenvolvimento de habilidades e que você vai precisar escrever sobre elas na sua lista de extracurriculars e que também você precisa citar nas suas essays, que são as suas redações pessoais contando sobre a sua história e demonstrando o porquê eles deveriam te selecionar para uma bolsa de estudos. No processo internacional, você geralmente vai ver 3 tipos de applications. O regular, que é quando você aplica junto com todo mundo. O early action, que é quando você aplica 1, 2, 3 meses antes do que todo o restante. Quem precisa de bolsas, dê sempre preferência para aplicações com antecedência, exatamente para você ser um dos primeiros a ser avaliado. E também temos instituições chamadas de rolling admission. Essa daqui é muito bom para quem não precisa de bolsa de estudos, porque você pode aplicar em qualquer momento do ano. Por exemplo, eu aplico em janeiro, 6 meses depois, em setembro, eu já estou viajando. A faculdade me cobrou ali $70 mil, eu paguei ali a minha matrícula, o meu enrollment, e aí eu já posso embarcar. Então, repare que para você pegar uma bolsa de estudos que vai cobrir até 100% dos seus custos internacionais, a gente tem 2 elementos. O primeiro é a preparação do jeito certo, e no Brasil só tem uma plataforma que faz isso, vocês têm o link aqui embaixo, então você já sabe o que fazer, e antecedência para que quando chegar a hora de aplicar, você seja um dos primeiros a enviar a documentação correta dentro do seu formulário de application. Algumas instituições, principalmente para áreas mais artísticas, podem te pedir um portfólio, que já é convencional, até no Brasil você provavelmente precisaria fazer. E quando você vai para programas mais avançados, de mestrado, doutorado ou pós-doutorado, vai ser comum eles recomendarem você conversar com as escolas, as schools. Mas como assim? Eu estou aplicando para Harvard e dentro de Harvard vai ter uma escola, um school? Isso em português seria o relativo aos departamentos. O departamento de exatas, de humanas, de saúde e de etc. Eles chamam, ao invés de departamento, eles chamam de schools na maioria dos países. E em muitos desses processos, talvez eles queiram ver a sua final thesis, que é o seu TCC, ou até mesmo as suas publications, caso você tenha artigos científicos publicados. Dependendo do país, eles podem até mesmo te pedir uma research proposal, ou uma proposta de pesquisa, mas isso em países muito acadêmicos. Por exemplo, nos Estados Unidos, quando você vai para um doutorado, seus primeiros 2 anos de doutorado é só indo para a sala de aula e só depois você começa a sua pesquisa. Então você tem 2 anos para decidir o que vai pesquisar. Mas em alguns outros países da Europa e da Ásia, você já precisa enviar o seu research proposal de cara para eles verem se a tua ideia de pesquisa condiz com o que o departamento, com o que a school está desejando. Por isso que é tão importante você ter uma preparação adequada, porque cada país e cada universidade e cada uma das 850 mil bolsas de estudos que você tem à sua disposição, cada uma delas vai ter as suas próprias regras. É por isso que nenhuma aplicação é igual à outra. Cada um precisa da sua própria estratégia e faz sentido quando a gente olha o processo seletivo internacional, que é mais personalizado, e eles vão olhar a sua história e tudo que você fez para chegar até aqui hoje. E muitas vezes são apenas alguns detalhes que precisam ser ajustados para você conseguir uma full tuition ou uma full ride, uma scholarship que seja suficiente para cobrir até 100% dos seus custos internacionais. Não é algo que vai cair do céu, não existe mágica, mas com a preparação certa, você consegue ir para qualquer lugar do mundo sem gastar rios de dinheiro para estudar fora ou para pegar green cards ou cidadanias e até mesmo pagar os intercâmbios mais baratos do ano de 20 mil, 40 mil, 60 mil reais nas agências de intercâmbios, que obviamente são muito mais acessíveis do que pagar 100, 200 mil reais por um green card ou pagar 500, 400 mil reais para uma faculdade de elite fora. Mas eu não gosto de nenhum desses caminhos. Eu prefiro me preparar
com antecedência, começando agora, para colher frutos nos próximos meses de boas scholarships em full tuition, em full ride, ou até mesmo bolsas parciais, ou bolsas de habilidade, ou fellowships, assistantships e diversas outras bolsas de estudo. Teve alguma palavra que eu não citei aqui do processo internacional? Comenta aí, teve alguma que chamou a sua atenção e você sempre esteve na dúvida e agora você aprendeu? Me conta aí também e deixa aquele joinha para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento que pode mudar vidas. Afinal, é infinitamente mais acessível ser aprovado numa bolsa no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa, fora do Brasil, do que numa federal ou até mesmo do que num processo seletivo de concurso público. Lá fora, eles valorizam a sua história e o ser humano que você é, você só precisa se preparar adequadamente. No Brasil, é muito mais complicado. Afinal, a galera que tem condição de pagar 1.000, 2.000, 5.000 reais por mês numa escola ou numa boa faculdade no Brasil sai muito mais na frente, né, do que uma pessoa convencional, talvez de escola pública ou de classe média ou de classe baixa. E no processo internacional isso não é levado em consideração. Você não precisa pagar 50, 60 mil reais por mês em escola e faculdade para ter acesso às melhores universidades do mundo. E lembra que você não está sozinho. Se você precisar de ajuda, conte comigo e bora conquistar o mundo. Tamo junto.